Meus amados irmãos, Deus, Ele, como já foi falado nesta manhã, Ele nos formou. O salmista disse de modo assombrosamente maravilhoso, Deus nos formou. E ele está dizendo ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno. Então foi Deus que formou o profeta. É Deus que nos formou. Você pode dizer, não, eu sou resultado, não é, da minha mãe e do meu pai. Meu pai e minha mãe que me fizeram. Sim. Mas se Deus não tivesse agido, certamente você não existiria. Nós não existiríamos. Deus nos formou. E ele diz mais para o profeta Jeremias, que ainda não era profeta. Ele era um jovem, talvez um adolescente. Quando Deus fala com ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus também, irmãos, chama a cada um de nós para uma missão especial. Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas assim como o profeta Jeremias, o jovem Jeremias, ele deu desculpas naquela ocasião a Deus, nós também procuramos dar desculpas. É muito comum a pessoa ser chamada por Deus, sentir no seu coração aquecido, como nós vimos aqui, ter aquela paixão e procurar dar alguma desculpa, querer até mesmo fugir da missão que Deus está lhe dando. E a pessoa então diz, mas quem sou eu? Talvez você esteja pensando assim, quem sou eu para ser profeta? Profetiza as nações. Moisés, ele também foi chamado por Deus. E quando Deus o chamou para ser profeta e ser libertador do povo judeu que estava escravizado no Egito, Moisés também apresentou as suas desculpas. Ele disse, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? O profeta Jeremias, ele também dará a sua desculpa. Mas assim como Deus falou para Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Moisés, meus irmãos, ele ainda disse assim, Deus, o Senhor é comigo? O Senhor está me chamando para essa missão importantíssima? Mas eu não sou eloquente. Nunca fui eloquente. Nem antes e nem depois que o Senhor está falando com o teu servo. Porque eu sou pesado de boca. Sou pesado de língua. E o Senhor fala para Moisés, quem fez a boca do homem? O profeta Jeremias, quando
quando ele ouve o chamado de Deus para ele, o que é que ele diz para Deus? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Ele deu desculpas. Eu não sei falar. Talvez da mesma forma você esteja pensando. Quem sou eu? Eu não sei falar. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Eu não tenho oratória. O meu português é muito fraco. Eu estou estudando a língua portuguesa há 62 anos. E cada vez eu fico assim, eu não sei nada. Às vezes falo uma palavra, uma frase, depois eu penso, eu falei essa frase errada. Vou consultar e de fato falei errado. Escrevo uma frase, depois penso, eu acho que eu escrevi errado. Vou consultar, de fato escrevi errado. Mas você pensa que eu desisto? Você pensa que eu desisti de aprender? Não desisti. Eu vou continuar aprendendo a língua portuguesa até o último suspiro da minha vida. Eu vou fazer igual aquele homem que estava morrendo e alguém chegou e disse, traz uma vela depressa que ele está morrendo. Aí não tinha vela, mas tinha um braseiro perto. E aí, traz então uma brasa. Colocaram então areia na mão do moribundo, daquele que estava morrendo, e o homem foi e colocou a brasa em cima da mão dele e ficou assoprando como se fosse uma vela. E o moribundo disse, morrendo e aprendendo. Meus irmãos, a gente procura dar desculpas para fugir daquilo que Deus tem nos chamado para realizar. Mas, assim como Moisés, que disse, Senhor, quem sou eu? A gente também fica pensando, quem sou eu? Moisés disse, em outras palavras, Senhor, eu matei um egípcio. Eu tenho sangue nas mãos. Eu fugi com medo de Faraó. Eu sou medroso. Quem sou eu que o Senhor está me escolhendo? O Senhor tem certeza que sou eu mesmo? Que o Senhor quer enviar Faraó? Será que o Senhor tem certeza disso? E Deus diz assim, é você mesmo. Eu serei contigo. E ainda que você não seja um bom orador, mas eu serei com a tua boca. Arão, teu irmão, é um bom orador. Você fala com ele e ele vai transmitir o povo. Ele vai falar por você. Aí o trabalho de equipe. Eu não sei fazer, mas alguém sabe. Eu vou pedir esse alguém para fazer. Você não pode fazer tudo. Precisa de alguém para ajudar. Mas, meus amados irmãos, o Jeremias, quando ele diz, Senhor, eu não passo de uma criança, e às vezes a gente fica assim, Senhor, eu não passo de uma criança para estar pregando a tua palavra. Mas aí Deus vem e fala assim, não digas isso, não passo de uma criança. Não diga. Porque a todos, grandes e pequenos, reis e rainhas, nobres e plebeus, a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo, não esconda nada, tudo quanto eu te mandar, falarás. Mas o Jeremias, aquele jovem, aquele adolescente, ele vê aquela responsabilidade.
Mas naquele momento em que ele sente aquela responsabilidade, diz a palavra de Deus, que Deus tocou com a sua mão na boca de Jeremias. Irmãos, nós temos desculpas para dar para Deus, para nós não realizarmos, não fazermos aquilo que Deus está nos comissionando para fazer. Não é porque não sabemos falar, não é porque nós perguntamos, mas quem sou eu? Eu sou menor da minha casa, eu sou pobre, eu sou de uma igreja pequena, eu sou isso, sou aquilo. Na verdade, o motivo principal porque nós procuramos dar desculpas é por medo. Nós temos medo. Quando não se tem medo, assim como Davi, que foi enfrentar o gigante Golias, ele não se preocupou porque era o menor, ele não se preocupou porque era de uma família pobre, porque ele tinha coragem. Ele sabia que Deus estava com ele. Essa é a grande diferença entre uma pessoa que recebe o chamado de Deus e obedece, e aquela pessoa que recebe o chamado de Deus e foge. O medo. Mas quando Jeremias, ele apresenta essas desculpas para Deus, o Senhor Deus diz para ele: não temas, eu serei contigo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, a partir daí, Jeremias, ele não deveria mais ter medo, porque Deus está garantindo a ele: não temas, eu serei contigo para te livrar. Joga fora esse medo. Tira o medo. Afaste. Porque eu estou contigo. Irmãos, e se Deus está conosco, é como disse Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se o Senhor te chama para realizar uma missão especial, não olhe para a sua capacidade, não olhe para a sua situação, porque de fato é correto o que se diz. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Aquele que Ele escolhe, Ele vai capacitar. Ele vai dar condições para a pessoa cumprir a sua missão. E Ele deu condições a Moisés para cumprir a sua missão. Deu ou não deu? Ele deu condições. Ele capacitou. Da mesma forma, Jeremias. Ele capacitou Jeremias para cumprir a sua missão. E você, lendo o livro do profeta Jeremias, você vai dizer: pastor, mas Jeremias foi preso. Jeremias sofreu tortura. Jeremias foi para o cativeiro. Sim, ele sofreu tortura, ele foi para o cativeiro, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus havia lhe chamado para fazer, para realizar. E ele só morreu depois que fez aquilo que Deus mandou fazer. Ou seja, Deus o livrou até o ponto dele cumprir a sua missão. Cumpriu a sua missão, pronto, pode ser recolhido para o céu. Mas enquanto não realizar aquela sua missão, aquela obra, irmãos, ninguém vai impedir de que você realize. Ninguém. Nada nem ninguém vai impedir. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo para fazer a obra e cumprir a sua missão,
Houve muita oposição, muita dificuldade, mas Paulo só foi decapitado depois que ele completou a sua missão. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Cumpriu. Deus o livrou sobrenaturalmente em diversas ocasiões. E assim Deus vai fazer também com aquele que se dispõe a realizar a obra do Senhor. Porque ele, irmãos, nós olhamos muito para a nossa situação, para a nossa condição, olhamos muito para quem eu sou, mas nós devemos não olhar para quem nós somos, nem para a nossa situação. Devemos olhar para aquele que é, para Deus, que nos chama e nos capacita para fazer. E o que é que Jeremias tinha que fazer? Ele diz lá: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares. Meus amados, tanto Jeremias, quanto Moisés, quanto qualquer um que é chamado por Deus, é fazer a mesma coisa. O que vai fazer? É ser profeta de Deus. O que é ser profeta de Deus? É pregar a palavra. É pregar a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus mandou falar, nós temos que falar. A todas as pessoas a quem Ele nos enviar, devemos ir a todas estas pessoas. Seja grande, seja pequena. Seja pessoa culta ou inculta. Seja um ateu ou não. A todas as pessoas a quem Ele nos mandar, devemos ir e falar. Para arrancar e derribar. E aqui eu gostaria de espiritualizar essas palavras. Arrancar e derribar. Porque o profeta de Deus, o pregador do Evangelho, ele arranca. O que ele arranca? Ele arranca o medo que a pessoa tem de ter um encontro com Deus, derriba ou derruba, não é? A idolatria, a feitiçaria, arruína negócios ilícitos, mas também ele edifica e planta. Edifica a fé das pessoas, edifica a vida espiritual das pessoas e planta no coração das pessoas amor, paz, esperança. O pregador do Evangelho tem a mesma função dos profetas, que é anunciar a palavra de Deus. Ah, mas os profetas anunciaram coisas que iriam acontecer. O pregador do Evangelho também anuncia. E sabe uma coisa? Que nós não devemos deixar de anunciar que vai acontecer? É que um dia todos irão comparecer diante de Deus para prestar conta de si mesmo. Isso é o futuro. É anunciar o futuro de que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, não será condenado, não entra em juízo. Isso é futuro. Não vai para o inferno, vai para o céu. É futuro. Está anunciando o futuro. Anuncia também o presente de abandonar o pecado e ser salvo e tomar uma atitude em relação a Jesus hoje, se ouvir a sua voz, é hoje. Então, irmãos, de certa forma, o chamado é o mesmo e a missão é a mesma. Da mesma maneira que Deus chamou no passado, Ele está chamando hoje. E da mesma maneira que as pessoas davam desculpas, as pessoas estão dando hoje. Da mesma maneira que aquelas pessoas chamadas tinham medo, os que são chamados hoje também têm medo. Da mesma maneira que os chamados, alguns fugiram, outros de hoje também estão fugindo. Mas olha, é melhor não fugir. É melhor ouvir a voz de Deus e obedecer e praticar a palavra do Senhor. Porque Deus se agrada daquele que lhe obedece. Obedeça a Deus. Deus tem um chamado para você. Não fique com medo e não esconda esse seu chamado. Hoje nós ouvimos falar sobre os dons e talentos. E muitas vezes você fica a saber qual é o meu dom, qual é o meu talento.
veja a necessidade, se disponha a fazer aquilo que está precisando ser feito, mas, sobretudo, seja preparado para toda boa obra. A gente vem para a igreja e nós congregamos numa igreja, não é para fazer, mas é para adorar a Deus. Em primeiro lugar é isto. É adorar a Deus, não é pregar. Se eu vim na igreja só para pregar, eu deixo de adorar a Deus. A minha função é só pregar. Eu vou cantar, eu vou tocar, minha função é só tocar, então eu deixo de adorar a Deus porque eu só estou tocando. Compreende aí que há uma diferençazinha quando eu penso, eu vou na igreja me reunir com meus irmãos para prestar culto a Deus, independentemente do que eu vou fazer. Se é tocar, se é cantar, se é pregar, se é limpar o chão, se é fazer qualquer outra coisa, eu vou adorar a Deus. Primeiro lugar, é adoração ao Senhor. Mas quando a gente está preparado para toda boa obra, há necessidade de ensino da palavra de Deus, eu acho que eu tenho um entusiasmo e liberdade para ensinar. Talvez não seja tão competente, mas eu vou ensinar. Mas eu não sei tocar piano. Está precisando de alguém para tocar piano? Bom, eu não vou me arriscar, porque alguém vai dizer, dá um dó aí, eu vou lá para outra nota. Não sei nada. Mas se persistir na necessidade, irmãos, eu sou capaz de me dispor a aprender. Mesmo que eu não venha me tornar um exímio pianista como a Sofia, o Enilson, mas eu vou me esforçar para aprender. Irmãos, e eu creio que talvez não sejamos especialistas em tudo, mas eu acho que de tudo a gente pode fazer um pouco se a gente tiver esforço, porque Deus nos deu capacidade para fazer. Algumas coisas realmente podem ser bastante difíceis, mas alguma coisa dá para sair. Pintura. Eu não sei pintar, mas eu acho que jogar uma tinta ali e fazer alguns traços dá para sair. Como que não? Uma vez, irmãos, um irmão falou assim para o regente lá do coro lá da Igreja Batista Filadélfia, onde eu frequentei lá em Brasília por um tempo. Aí ele disse, não, irmão, eu não tenho voz. Ele, o irmão não está falando? Eu estou ouvindo a sua voz. Dá para cantar. A gente vai trabalhando, a gente vai dando orientação, mas sai. Irmãos, e tem cantor que tem uma voz, lembra de um cantor, eu acho que ele não é crente, mas ele tem uma voz rouca, mas fez um sucesso grande aí pelo mundo afora, e acho que até hoje ainda canta, uma voz rouca. Olha. Ou seja, irmãos, Deus nos chama e Ele nos capacita a fazer a sua obra. Assim como Ele chamou Jeremias, Ele está chamando você também. Você pode apresentar suas desculpas, mas todas as suas desculpas serão derrubadas. E Deus está dizendo assim, olha, eu sou contigo, eu sou com a tua boca, eu vou te ajudar, mas você precisa fazer. Faça a obra de Deus. Não fuja, não. Não se esconda, não. Faz a obra do Senhor com amor, com alegria. Se dispõe a fazer. Ele não vai olhar a sua altura, não vai olhar sua compleição física, não vai olhar a sua inteligência, sua intelectualidade. Ele vai olhar o seu coração disposto, disponível para Ele usar. Ele vai usar a sua boca. Talvez você não vai ser um grande pregador. Quando se fala assim, profeta das nações, você pode imaginar, você é igual Billy Graham, que pegava nos maiores estádios do mundo, uma plateia assim, sedenta, ávida para ouvir a palavra. Talvez você pense nisso, mas não é. Você pode pregar para as nações, falando com uma pessoa que talvez está visitando o Brasil, mas ele é de uma outra nação. Você prega, ganha ele para Jesus, ele vai para a sua nação e ele vai lá pregar o evangelho para lá. Olha aí você pregando o evangelho a outras nações. Olha você pregando o evangelho, talvez para alguém aqui, não é, do Brasil mesmo, que vai para outras nações pregar a palavra do Senhor.
Irmãos, nós não podemos deixar de entender que a nossa missão, depois de salvo por Cristo Jesus, é ser profeta de Deus nessa terra. É ser mensageiro de Deus. É ser porta-voz do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você não vá pegar o microfone para pregar para a multidão, mas a pessoa que está do lado, talvez você vai escrever, será um bom escritor, um livro em que vai impactar muita gente. Talvez você vai compor música, talvez você vai cantar. Irmãos, tanta coisa que a gente pode fazer para cumprir a nossa missão. Veja o que é que você pode fazer para cumprir a missão, que não é o pastor, não é a igreja que está te chamando, mas é o Deus que chamou. Quem chamou Jeremias? Foi Deus. Deus dizendo, eu te constituí. Será que você está pensando assim, mas Jeremias foi privilegiado e você não é? Claro que você é. Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. Como que você não é privilegiado? Como que Deus não está falando com você? Você diz, eu queria ouvir Deus falando, aquela voz vinda do céu falando comigo. Ora, se você não pode ouvir a voz de Deus sendo pregada pela palavra do Senhor aqui e agora, mesmo com a voz do céu, venha do céu falar com você, você não vai acreditar. Se você não está crendo que Deus está falando com você nesta manhã, que te escolheu para ser profeta às nações, para ser pregador do Evangelho, ainda que uma voz desça do céu, você também não vai acreditar. É necessário que você tenha um coração disponível, um coração aberto para ouvir Deus falando pessoalmente com você. Você acha que Deus só fala se estivesse numa igreja grande? Se estivesse num estádio lotado com grandes figuras, pop-star do Evangelho? Ou será que Ele também pode usar uma congregação pequenininha como essa, um pastorzinho como este, para falar ao seu coração que Ele está te chamando para realizar uma missão, uma obra especial? Está ou não está falando? Será que Ele te chama ou não está te chamando? E você vai ficar com desculpas? Você vai então desprezar aquilo que Deus está falando com você? Você vai então tampar os seus ouvidos e dizer, não, isto não é comigo, é com o meu irmão do meu lado, porque eu não sou capaz. Não, Ele fala com você. Valorize o que Deus está falando com você nesta manhã. Eu tenho absoluta certeza que Deus está falando com você. Ele tem um chamado para a sua vida. Deus te abençoe.